o orgulho também pode ser uma prisão, quando o orgulho vira tranca. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de força seja na verdade medo disfarçado de orgulho? Você insiste em não voltar atrás. Não peida desculpas em não mostrar vulnerabilidade. Você se fecha, se endurece, se blinda mais por dentro. Há um grito engasgado, há uma verdade que não quer mais viver acorrentada ao personagem forte que você inventou. O nome disso não é coragem, é orgulho. E o orgulho, quando é usado como armadura, acaba se tornando uma cela. O orgulho é sorrateiro, o se esconde na palavra dignidade, quando na verdade é apenas vaidade ferida. Ele se disfarça de autoestima, quando é só a incapacidade de admitir um erro. O se veste de liberdade, mas vive escravizado pelo medo de parecer pequeno. O orgulho te impede de aprender, te impede de amar de verdade, de ser inteiro, porque para manter a pose, você precisa dividir a alma. Metade de você quer se aproximar, mas a outra metade grita: não demonstre fraqueza. Metade de você quer perdoar, mas a outra diz: faça ele sofrer como você sofreu. Metade de você quer evoluir, mas o orgulho insiste: você está certo, sempre esteve. E assim, você para no tempo. O mundo te ensinou que ceder é se humilhar, que pedir desculpas é se rebaixar, que mudar de opinião é sinal de fraqueza. Mas Einstein diz a mente que se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. E o que mantém a mente fechada, o orgulho, ele é o cadeado do aprendizado, o veneno da reconciliação, a sombra do amor próprio. E quando o orgulho comanda, o coração silencia. Você prefere perder alguém do que perder uma discussão. Prefere a solidão da razão do que a coragem da humildade. Prefere manter o ponto final, mesmo sabendo que ainda havia muito a dizer. Mas o mais cruel é que o orgulho não protege sua dor. Ele apenas a esconde. Ele te impede de dizer: eu não. Sabe-a, eu fui injusto. Eu me arrependo. Eu ainda sinto sua falta. Eu queria consertar. Ele faz você sorrir por fora enquanto sangra por dentro. E você vai se convencendo de que está bem assim, de que não precisava mesmo daquela amizade, daquele amor, daquele sonho. Você vai dizendo a si mesmo que superou, mas na verdade só empurrou o que doía para o porão da alma. O orgulho não cicatriza feridas, ele apenas pinta a superfície, mas a dor segue ali, respirando baixinho, esperando a coragem de ser ouvida. O que aconteceria se, por um instante, você baixasse a guarda? Se você parasse de se defender e começasse a se ouvir, talvez você percebesse que não precisava ter vencido aquela discussão, que não precisava ter batido a porta, que não precisava ter virado as costas. Você precisava de paz. Mas, orgulho só te ofereceu distância. Você precisava de conexão, mas ele te entregou o silêncio. Você precisava de verdade, mas ele te ensinou a encenar. E agora, quem é você sem essa armadura? Você está disposto a se despir do orgulho para finalmente vestir a sua verdade? Porque a mente que se fecha no orgulho não está defendendo princípios, está escondendo feridas e só cura quem tem coragem de se despir. Einstein disse: medida da inteligência é a capacidade de mudar, mas o orgulho quer te manter intacto, mesmo que isso custe sua liberdade. A dor de quem prefere o silêncio à reconciliação. Silenciar nem sempre é sabedoria. Às vezes é orgulho travestido de autocontrole. Às vezes é medo. Medo de se mostrar humano. Medo de dar o primeiro passo. Medo de ser rejeitado, mesmo depois de se rebaixar. Mas o que não se diz, cresce. O que não se cura, say repeat. O que não se expressa, adoece. Você já parou para pensar quantas vezes preferiu o silêncio, quando no fundo, o que você queria era um abraço? Quantas vezes desligou o telefone com o peito em chamas, só para provar que não se importava? Quantas vezes fechou a porta com lágrimas nos olhos, dizendo para si mesmo: fui forte? Mas ser forte não é se calar, é se escutar, é ter a coragem de dizer: eu me importo, eu não queria brigar, eu errei, eu sinto saudade, eu ainda estou aqui. Ser forte é ir contra o orgulho quando ele manda. Você se afastar de quem ama. Ser forte é se permitir voltar atrás. É quebrar o silêncio quando ele já virou parede. O silêncio do orgulho é traiçoeiro. Ele começa parecendo proteção e termina virando punição vocal. Fala, esperando que o outro perceba, mas o outro também está calado, esperando você falar. E assim, dois corações que se amavam
vão se afastando em nome de um orgulho que nada resolve, que o nada cura, que só aumenta a distância entre o que foi vivido e o que ainda poderia ser vivido. Você já se pegou imaginando diálogos não ditos, repetindo cenas na mente com palavras que nunca chegaram a ser pronunciadas? Isso é seu coração tentando te lembrar de que ainda há algo a ser dito, mas o orgulho é mestre em censurar. Ele te diz: se você procurar, vai parecer fraco. Se você se desculpar, vai dar razão ao outro. Se você ceder, vai perder o controle. Mas perder o controle, às vezes, é a única forma de ganhar a paz. Einstein. A mente que se recusa a mudar está morta, mesmo que pense. E o silêncio orgulhoso é um tipo de morte lenta. É o enterro da espontaneidade. É o fim do afeto sincero. É o sepultamento da humildade. Você se cala para não se humilhar e acaba se desumanizando. Você se cala para não mostrar fragilidade e acaba se afastando da sua verdade. Você se cala para manter o poder e acaba perdendo o amor. O silêncio pode ser nobre, mas quando ele nasce do orgulho, ele é cruel, porque ele aprisiona palavras que poderiam libertar. Ele esconde emoções que poderiam curar. Ele impede reconciliações que ainda são possíveis. E tudo isso por quê? Por medo. Medo de parecer menor. Medo de ter que rever suas certezas. Medo de reconhecer que sim, você também falha. Mas falhar é humano. Negar a falha é que nos torna frios, distantes, isolados de nós mesmos. Pense em alguém com quem você não fala mais. Não por falta de amor, mas por excesso de orgulho. Você ainda pensa nessa pessoa, mas nunca escreve, nunca chama, nunca diz. E o tempo passa, e você se convence de que já não importa mais. Mas importa. Você sente, você lembra, você sonha. E isso já é prova suficiente de que ainda existe algo ali menos, algo que o orgulho tenta apagar, mas que o coração insiste em manter vivo. Se você fechou a porta, mas se arrepende, abra. Se você se afastou, mas sente saudade, volte. Se você feriu, mas aprendeu. Peça perdão. Não é fraqueza, é grandeza. Einstein disse: o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. E talvez o gesto mais inteligente que podemos ter é imaginar o que poderia renascer se deixássemos o orgulho morrer, o preço que pagamos para estar certos. Você já parou para refletir sobre quantas coisas perdeu só para não dar o braço a torcer? Quantos momentos poderiam ter sido salvos? Quantas relações poderiam ter sido reconstruídas? Quantas palavras poderiam ter sido ditas menos, mas foram engolidas? Porque o orgulho gritou mais alto que o amor. Estar certo é uma das drogas mais perigosas da mente, porque ela vicia. Ela isola. Você começa a confundir ter razão com ter valor. Começa a acreditar que, se você estiver errado, então é menor, é fraco, é descartável. Mas estar certo o tempo todo custa caro, custa amigos, custa família, custa paz. Você já viu alguém ganhar uma discussão e perder a pessoa? Já foi essa pessoa? Já disse algo que te deu uma vitória, mas que te deixou com gosto de derrota na alma? O orgulho nos ensina a vencer, mas não ensina a amar. Nos treina para o combate, mas nos abandona quando a solidão chega. Porque no fundo, estar certo não abraça, não ouve, não acolhe. Estar certo é uma armadura. E quem vive de armadura, vive. Einstein diz: o importante é nunca parar de questionar. Mas o orgulho não questiona. Ele afirma, ele impõe, ele precisa vencer. E assim, cada conversa vira um duelo. Cada desacordo, uma guerra. Cada diferença, uma ameaça. Você deixa de dialogar e começa a se defender. Deixa de buscar conexão e passa a buscar controle. Deixa de evoluir e começa a repetir. Porque quem tem medo de estar errado não se permite mudar. Você já notou como as pessoas mais sábias são as que mais escutam? Não é porque não têm o que dizer, é porque não têm a necessidade de provar que estão certas. Elas entenderam algo profundo, que a verdade não precisa gritar, que o saber não precisa humilhar, que o entendimento verdadeiro mora mais no silêncio humilde do que no discurso inflamado. Você quer estar certo? Ou quer ser inteiro? Quer vencer? Ou quer viver? Porque em muitos momentos da vida, estar certo é perder o que mais importa. Há casais que não se falam há anos, porque ninguém quis ser o primeiro a ceder. Há pais e filhos que se amam profundamente, mas vivem em silêncio cortante.
porque um dia um disse algo que feriu o orgulho do outro, e ninguém mais voltou atrás. Há amizades que se perderam por causa de frases ditas no calor da razão, mas que nunca foram curadas pelo calor do coração. E tudo isso pelo preço de estar certo. Mas qual é o valor real de ter razão quando o que você queria mesmo era ser amado? Einstein diz: a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta, e uma mente fechada na necessidade de estar certa é uma mente que para de voar. Você se tranca num castelo de certezas, e lá dentro tudo é seguro, mas também é solitário, é imutável, porque a certeza inquestionável é a morte da curiosidade, e onde não há curiosidade, não há crescimento, não há escuta, não há surpresa. Você se torna previsível, você se torna rígido, você se torna aquilo que jurou que nunca seria, alguém que se recusa a mudar, mas há uma saída, e ela se chama humildade. A humildade não é se rebaixar, é se liberar, é abrir espaço para ouvir, para refletir, para rever, é poder dizer: eu não sei, talvez eu tenha exagerado, você tem razão, me ajuda a entender. E isso não te torna pequeno, te torna real, porque o ser humano mais sábio não é o que sabe mais, é o que se permite ser tocado por tudo que ainda não sabe. Quer mesmo mudar o mundo? Mude primeiro seu jeito de ouvir. Quer transformar as relações? Troque o orgulho pela presença. Quer evoluir? Aceite que estar certo é uma estação menos, mas estar disponível para aprender é uma jornada. E nessa jornada, a mente aberta é sua bússola, a humildade, seu combustível, e o amor, o único destino que vale a pena. A liberdade de quem já não precisa provar nada. Chega um momento em que você se cansa, mas não é cansaço do corpo, é cansaço da alma, cansaço de provar, de justificar tudo para todos o tempo inteiro. Você começa a perceber que viver tentando se provar é uma forma disfarçada de prisão. A cada gesto, uma defesa, a cada escolha, uma explicação, a cada silêncio, uma suspeita, e você vai se perdendo no esforço de ser compreendido, quando tudo o que realmente precisava era simplesmente ser. Se Einstein diz: tente não se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor. Mas o mundo te ensinou o contrário, te ensinou a vencer, a aparecer, a colecionar medalhas invisíveis para justificar o próprio merecimento de existir. Desde cedo, você aprendeu que só seria amado se fosse impecável, que só teria valor se provasse que era melhor, que só seria respeitado se nunca errasse. E assim, você foi crescendo, tentando ser forte, tentando ser perfeito, tentando ser tudo, menos o que você realmente é. O orgulho também se esconde aí, na tentativa de provar que você dá conta, que não precisa de ninguém, que não sente dor, que é forte, sempre forte, mas essa força é uma farsa. Ela pesa, ela cansa, ela cobra um preço altíssimo, sua paz, porque quem vive para provar vive, em alerta, não relaxa, não confia, não se permite ser vulnerável, não se entrega por inteiro, tem medo de falhar, tem pavor de decepcionar, tem pânico de ser visto como humano. E o mais triste é que você pode até impressionar o mundo, mas ainda assim, e dormir sentindo um vazio no peito, porque o mundo pode aplaudir sua performance, mas só você sabe o quanto teve que se esconder para manter a imagem. Só você sabe quantas vezes quis chorar, mas engoliu o pranto para não parecer fraco. Quantas vezes quis pedir colo, mas disse: está tudo bem para não perder o respeito. Quantas vezes quis dizer: não aguento mais, mas preferiu sorrir para não desmoronar diante dos outros. Isso não é liberdade, é exaustão com maquiagem. A verdadeira liberdade começa quando você já não precisa provar nada a ninguém. Quando você entende que seu valor não está no quanto você acerta, mas no quanto você é honesto com o que sente. Você não precisa provar que é forte, precisa se permitir ser humano. Você não precisa provar que tem razão, precisa estar em paz com suas escolhas. Você não precisa ser admirado por todos, precisa ser aceito por você. E isso exige coragem, porque o mundo inteiro vai tentar te manter no palco, mas só você pode escolher descer dele. Einstein também disse: a paz não pode ser mantida à força, ela só pode ser alcançada pela compreensão. E a primeira compreensão que você precisa cultivar é com você mesmo. Compreender que falhar faz parte, que errar é natural, que ser sensível não é defeito, é força refinada, que não ter todas as respostas é sinal de maturidade. Você pode deixar de provar,
e começar a viver. Pode deixar de reagir e começar a sentir. Pode deixar de impressionar e começar a expressar. A mente livre é aquela que já não vive refém da imagem. É aquela que sabe que não é o que os outros pensam, nem o que os outros esperam. Ela é, e isso basta. Ela age por valor, não por vaidade. Ela escolhe por consciência, não por comparação. Ela segue em frente, sem precisar se justificar a cada passo. Porque quem vive alinhado com sua verdade não precisa gritar, não precisa convencer, não precisa vencer. Precisa apenas seguir. E quando você chega nesse ponto, o orgulho perde o sentido. A necessidade de estar certo desaparece. O silêncio vira paz, não punição. Você pode pedir desculpas com leveza, pode ouvir críticas com tranquilidade, pode mudar de opinião, sem sentir que está perdendo a si mesmo. Você pode simplesmente ser, e isso é a forma mais poderosa de existir. Quando a mente se abre, o orgulho se cala. Há um instante silencioso, em que algo dentro de você muda, não faz barulho, não precisa de anúncio. Mas boca sobe porque nesse momento o orgulho se cala. É quando você já não sente vontade de vencer, mas de compreender. Já não quer provar nada, só viver com leveza. Já não busca ter razão, busca conexão. Essa é a hora em que a mente se abre e Einstein diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E quando você permite essa abertura, não está apenas aceitando uma nova ideia, menos está aceitando uma nova versão de si mesmo. A versão que não se apressa para responder, que não precisa competir em toda conversa, que consegue escutar sem planejar um contra-ataque, que percebe, com maturidade, que o outro também tem um mundo dentro de si. Essa mente não vive à base de certezas, ela vive em estado de escuta, de curiosidade, de humildade, porque aprendeu que não saber tudo é exatamente o que permite crescer. Você lembra de quando era criança e fazia perguntas sem medo de parecer bobo? Essa é a mente aberta. É ela que pergunta, que observa, que se maravilha. Mas o orgulho mata essa curiosidade, porque ele diz: você já devia saber, não mostre dúvida. Você precisa parecer firme, e assim você endurece, e o que não é flexível quebra. Por isso, abrir a mente é também um ato de proteção interna. É evitar a rigidez, é permitir o movimento. E, de novo com a alma, mentes abertas criam pontes, orgulhos fechados constroem muros. E você sabe, no fundo, que já ergueu muitos muros onde o que precisava mesmo era uma porta. Você já bloqueou conversas, já desconectou afetos, já ignorou pedidos de aproximação. Tudo em nome da imagem que o orgulho mandou preservar. Mas agora, talvez, você esteja pronto para baixar a guarda, para dizer: eu não sei tudo, eu também erro, e ainda estou aprendendo. Eu escolho ser leve, não invencível. Quando a mente se abre, o orgulho não desaparece menos, mas ele perde o comando. Você ainda vai sentir vontade de se defender, ainda vai querer estar certo, mas vai notar isso chegando e escolher diferente. Vai respirar fundo e dizer: essa briga não vale minha paz, essa discussão não vale meu silêncio interno. Essa verdade não precisa ser imposta, só vivida. E isso não é fraqueza, é sabedoria, porque quem tem a mente aberta entende que cada pessoa está num ponto da jornada, e que convencer alguém nem sempre é amor menos, mas escutar, muitas vezes. Einstein disse: a educação é o que sobra depois que esquecemos o que aprendemos na escola. E talvez o maior aprendizado da vida seja aquele que nos ensina a desaprender o orgulho, a esquecer a pose, a soltar a vaidade, a descer do pedestal, porque é só com os pés no chão que se pode tocar de verdade o coração do outro. Você pode ter títulos, você pode ter prestígio, mas se não tiver a humildade de olhar nos olhos sem querer vencer o outro, menos ainda não entendeu nada. Quando a mente se abre, o mundo muda de cor. Você começa a ver beleza no contraditório, começa a admirar o diferente, começa a se encantar com a imperfeição e percebe que, na verdade, você nunca precisou ser perfeito. Só precisava ser sincero, que o voca nunca precisou ter todas as respostas. Só precisava ter presença, que você nunca precisou de aplausos. É só do verdade. Então, finalmente, você respira fundo. E pela primeira vez em muito tempo, você está em paz com quem se tornou. O orgulho, ele ainda existe, mas agora ele caminha ao seu lado.
e não mais no seu lugar. A mente, ela se abriu, e com ela, se abriram portas que você nem imaginava trancadas. Portas para novos afetos, novas ideias, novas versões de si mesmo. E quando a mente se abre, ei, alma,